Então abra a sua Bíblia em João capítulo 1, verso 18. Todos estão lá? O texto diz: Deus nunca foi visto por alguém. Alguém aqui já viu? Pelo menos na nossa geração também não, né? Então a Bíblia está dizendo que Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Então quem viu foi Jesus, que é Filho. E Ele nos revelou, é o que está escrito aqui, vou ler de novo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Feche os seus olhos por um instante. Deus, obrigado, Pai, por esse momento e essa oportunidade que estamos na Tua casa para ouvir a Sua palavra. O Senhor já ministrou a minha vida, Espírito Santo, e queremos que esta palavra flua nos corações daqueles que a escutam, seja pelas redes sociais, sejam que estão aqui fisicamente presentes nesta reunião. Que a Tua palavra vá e proceda, levando o resultado daquilo que será enviado. Em nome de Jesus Cristo, amém. Então o texto diz que o Deus unigênito que está do lado do Pai, quem revelou foi Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único que conhece o Pai, e Ele o revelou aos seus discípulos, e por fé podemos dizer que conhecemos o Pai, porque conhecemos os feitos dos filhos aqui. A Bíblia diz que nós somos mais bem-aventurados do que aqueles que viram e não creram, pois esses viram o Filho e perguntaram: quem é o Pai? Como posso conhecer o Pai? E eles estavam tão perto de alguém que conhecia o Pai de pertinho. Antes do ministério terreno de Jesus, ninguém conheceu Deus como Pai. Ninguém conhecia o Deus que nós conhecemos como Pai. Não há nenhum vestígio assim no Antigo Testamento. Se você conseguir encontrar, traga para nós. Mas não encontramos nenhum vestígio de alguém que tenha convivido com Deus enquanto Pai. Você vai encontrar 15 referências no Antigo Testamento que você vai ter uma leve sensação de Deus como Pai. Mas no Antigo Testamento você vai encontrar mesmo alguma alusão de Deus como Deus de nações, Deus de Israel. Talvez você encontre alguém chamando de Pai, mas não foi a Deus. Nós temos um exemplo clássico em 2 Reis capítulo 2, verso 11 e 12, e especificamente vou ler o 12, e você conhece essa passagem. O texto diz: o que vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. E pegando as suas vestes, rasgou-as em 2 partes. Aqui você encontra alguém chamando de Pai. Você também vai encontrar outras passagens, mas nunca dirigida a Deus, sempre a homem. No Antigo Testamento você não vai encontrar isso, até porque para eles o nome Deus
era algo tão santo, tão sublime, que não era qualquer caneta que se escrevia esse nome, não era pronunciado de qualquer forma. Então chamá-lo de pai seria uma intimidade muito grande. Era Deus. Mas em contrapartida, no Novo Testamento você vai encontrar 245 referências de Deus como pai. A grande revelação que os discípulos de Jesus receberam, amados, foi ouvi-lo chamar Deus de Pai, pois ele conhecia o Pai de perto. Jesus sempre chamou de Pai. Pai era a palavra predileta de Jesus. Era a sua palavra que ele encontrava mais segurança, dizer: eu tenho um Pai que me guarda, que me guia, que me sustenta. Para você ter ideia, somente no Sermão do Monte, você vai ver isso em Mateus capítulo 56. Só nesse sermão você vai encontrar 14 vezes Jesus chamando Deus de Pai. Jesus nunca chamou Deus de Jeová. Ele nunca se dirigiu a Deus falando Senhor. Ele chamava de Pai. Em Israel é comum se ouvir os filhos chamar de Abba. Você já deve ter ouvido essa expressão na Bíblia, Abba, ou Pai, que é traduzido. Eles chamavam seus pais de Abba. Com Jesus, passamos a ser filhos de Deus, co-herdeiro de Jesus Cristo, filhos adotivos, sim, mas com os mesmos direitos. E se temos os mesmos direitos, eu não me considero adotivo, porque eu sou herdeiro dele, do Deus que é o meu Pai. O grande desafio da igreja, queridos, é se relacionar com Deus como Pai, como Paizinho. A razão pela qual não conhecemos Deus como Pai decorre de uma conspiração feita por Satanás, uma conspiração satânica, para que essa revelação não chegue ao seu espírito. E isso tem bloqueado as pessoas chamá-lo de Pai. O diabo não quer que essa revelação chegue ao coração do homem. Por isso que eu desafio a você a entrar numa casa de paz, porque lá você vai ter a oportunidade de levar pessoas para aprenderem a chamar Jesus de Pai, melhor, Deus de Pai. Talvez ele não adentre essas portas, porque se considere até indigno. Não, ali só tem santos. Não, ali as pessoas são certinhas. E elas se acham tão sujas que elas talvez não queiram sentar do seu lado. Mas talvez quando você chama para uma casa de paz, é a sua casa. Então ela não precisa dizer: poxa, o pessoal daquela igreja vai tudo arrumadinho, os cabelos tudo bonito, unhas feitas, tal. Aí já cria uma barreira. Mas para uma casa de paz não, sabe? Ela sabe que vai para a casa do irmão, ela pode ir de bermuda, ela não precisa fazer as unhas, ela não precisa fazer algum tratamento no cabelo, ou ter um sapato bonito, pode ir de alpercatas mesmo. E lá ela vai encontrar você chamando alguém de Pai, e é o próprio Deus. Eu tenho certeza que vai mudar o conceito do coração dela. Todos nós temos impressões em nossos corações a respeito de Pai.
Pai é aquele que dá origem, é aquele que provê, é aquele que protege. Mas pai para alguns soa pesado também. E talvez uma das dificuldades e barreiras, e hoje é o Dia dos Pais, até da nossa geração, chamar Deus ou se relacionar com Deus como pai, seja talvez pelo motivo do pai que tivemos. Eu, por exemplo, não tive um pai presente, mas por encontrar um pai como um Deus, eu aprendi a me relacionar com os meus filhos como um pai, com os meus netos como pai. Mas sei que essa não é a história de muitos. Foram maltratados, não foram entendidos, ou nem sequer conheceram seu pai. E está aí uma das ferramentas que Satanás tem utilizado para trazer perturbação às mentes e dificultarem ou prejudicarem esse relacionamento. Ele chama Deus de Jeová, de Senhor, Deus de Deus, mas quando entra no seu quarto ele não consegue chamar de paizinho, porque o relacionamento dele terreno não foi bom, não teve uma boa experiência, e isso prejudica. Você acredita que tem pessoas que não conseguem chamar Deus de pai? Precisam ser saradas, precisam ser tratadas. Deus nos ama da forma que amou Jesus, da mesma maneira. Não pense diferente disso. Deus nos ama da mesma forma que amou Jesus. Olha o que diz João capítulo 17, verso 23. Ele diz assim: eu neles, Jesus falando, e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tem amado a eles, como tem amado a mim. Isso para mim é forte, porque o filho legítimo, Deus está dizendo que da mesma forma que ama ele, ama a mim e a você. Você já parou para pensar nisso? E seu amor foi tão grande, e ele provou de forma tão grandiosa, que mesmo quando nós ainda éramos inimigos dele, ele nos amou primeiro, e provou enviando o seu filho, para dizer que nos ama. Deus nos ama com o mesmo amor que amou Jesus. Talvez você conheça pais adotivos, talvez você conheça pessoas que foram adotadas, e diga: não é possível, ele ama mais aquele que nasceu da sua genética do que o que ele foi adotado. Não, na hora de uma dividida vai acontecer, ele vai amar primeiro. Talvez entre nós humanos seja assim, mas com o nosso Deus não. Da mesma forma que ele amou Jesus, ou ama, podemos dizer, ele também nos ama. Queridos, não podemos permitir nem deixar que o diabo roube esse entendimento de qualquer jeito das nossas vidas. Esse é um entendimento forte, e tudo nasce aqui. O pastor Davi está fazendo um estudo sobre fundamentos da fé, e hoje certamente ele entrou nesse assunto também, falando sobre o amor de Jesus. Nós estamos falando sobre os atributos de Deus, e hoje semana passada ele falou de um dos atributos de Deus, o amor. E hoje certamente ainda vou escutar, porque eu disse que eu gostaria de ouvir
Eu sempre gravo as ministrações e ainda vou escutar, mas ele já tinha me adiantado que hoje ele estaria entrando neste processo. Já que o atributo dele é amor, ele provou esse amor através de Jesus. Tem sido bênção esse tempo que estamos passando e ouvindo esse grande discipulado, podemos dizer assim. E tem aparecido, viu, pastor Samuel, fominhas da Bíblia. Espero que aqui seja exatamente isso. Exatamente assim, fominhas de Bíblia. Temos que aprender a comê-la mesmo, ao pé da letra, sabe? Se alimentar dela de forma poderosa. Pois o diabo não pode roubar esse entendimento de nós, de maneira nenhuma. Nosso Deus é perfeito e tudo que Ele faz é perfeito ou não é? Fala comigo. O Pai me ama da mesma forma que amou Jesus. Amor. Tudo que aconteceu na vida de Jesus, amados, foi previamente estabelecido pelo Pai. Aliás, antes de todas as coisas acontecerem, Ele já tinha um plano para mim e para você. Jesus tinha sido crucificado mesmo antes de tudo existir, já pensando em mim e em você. Então tudo já estava predito, prescrito por Ele. Foi anunciado para nós há mais ou menos 400 anos antes de Jesus entrar nessa dimensão e de forma humana. O profeta declarou através das profecias, dizendo que Ele viria e a forma como viria. Deus é perfeito, porque tudo que foi escrito a respeito dele aconteceu exatamente como foi dito. Nada fugiu, apesar de cenários serem montados para desvirtuar, para mudar, para tirar o foco. Mas quando o nosso Deus traça, ninguém muda o seu projeto. E não mudou até hoje. Não pense que Ele está demorando. Talvez eu e você só estejamos atrasando um pouco, porque o ID parece que tem sido esquecido pela igreja. E talvez isso seja um tempo que Deus esteja dando para a igreja acordar e para dar um tempo àqueles que ainda não escutaram Jesus, de mim e de você. A Bíblia diz: os anjos queriam muito fazer isso, mas esse privilégio o Senhor deu a mim e a você. Olha, amado, se os anjos gostariam de fazer isso, pense que se isso não é uma coisa boa. Mas às vezes não atentamos para a ordem do Senhor Jesus. João capítulo 19, 24 diz o seguinte: eu vou provar para você em 2 versículos que tudo acontecia conforme o que Deus estabeleceu, e nada nem ninguém fazia mudar isso. Por mais que eles quisessem alterar o cenário, sempre acontecia da forma como Deus estabeleceu. Observem, capítulo 19 de João, verso 24: disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela para ver a quem caberá, para que se cumpra o quê? As Escrituras. Então aconteceu exatamente como dizia a Escritura, e tinha sido dito há quantos anos atrás? 400 anos atrás. E para se cumprir as Escrituras, exatamente como o Senhor determinou, eles fizeram isso: repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sorte. Assim, pois, o fizeram os soldados. Eles nem conheciam o que tinha sido escrito, mas aconteceu exatamente como foi prescrito.
para você ver o nível de precisão do amor de Deus e como Ele cuidava do seu filho. João capítulo 19, verso 28. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, de novo, para se cumprir as Escrituras, disse: tenho sede. Até isso já tinha sido escrito. Sabe, profecia é algo lindo. É como se alguém recebesse uma informação de uma fonte segura, que só ele tinha naquele momento, e ele recebia do próprio Deus. Sabe, já ouviram falar em furo de reportagem? Era isso que os profetas recebiam. 400 anos, um detalhe como esse estava escrito, e assim foi. Tudo na vida de Jesus foi detalhadamente planejada. E por quê? Por que foi detalhado? E com precisão? Simplesmente porque o Pai amava Jesus. O Pai amou Jesus. Guarde no seu espírito isso. O Pai Celestial nos amou da mesma maneira que amou Jesus. Guarde isso no seu espírito. Ele me amou da mesma forma que amou Jesus. Não permita ouvir outra voz, de forma nenhuma, porque ela virá para querer dizer que isso não é verdade. E você sabe que essa serpente aparece em qualquer lugar, quando você menos espera. Não escute. Quando assimilamos essa verdade de que Deus nos ama igualmente a Jesus, vamos passar a ter uma consciência plena que a nossa vida foi perfeitamente planejada por Ele. A minha e a sua vida foi perfeitamente planejada por Ele. Olha o que diz Salmo 139, verso 16. Você já ouviu isso, mas eu quero ler para você, porque é necessário que a minha mente e a sua seja saturada disso, para que ninguém mude de forma nenhuma. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. Você nem entende o que é isso. E teu livro foram escritos todos os meus dias. Todos os meus dias e os seus dias já foram detalhados por Ele. Cada um deles é escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existiu. Deus nos ama muito. Deus não comete erros, queridos. Deus não se engana. Esse é o nosso Deus. Deus, Ele não se equivoca. Ele fez você do jeito que você é, da cor que você é. Fez com cabelo, fez cair cabelo, não é? Fez alto, fez baixo, fez forte, fez, sabe? Algumas delas, inclusive, foram por conta dos nossos próprios erros e tentaram desviar o projeto do Senhor. E aí tem algumas enfermidades, não vamos entrar nesse mérito, mas saiba que tudo Ele já viu, tudo. Há um projeto extraordinário de Deus para a sua vida, creia nisso. Extraordinário. E Ele te dotou de dons, de talentos, para ser usado por Ele, para fazer acrescentar ao seu irmão, para que nada falte. Um vai suportar o outro, vai ajudar ao outro, e nada faltará. Como Jesus Cristo, da mesma forma que o amou, Deus o amou, da mesma forma
que ele planejou os passos de Jesus. Você viu isso aqui? O meu e o seu também já foram traçados por ele. Creia nisso. Então, o que precisamos fazer para que esse plano então se cumpra na nossa vida? Já que já existe algo escrito mesmo antes de ouvir a vida. O que é necessário então para que tudo aconteça da forma que Deus planejou? Me digam, quando Deus liberou o povo de Israel, eu vou trazer uma imagem gráfica para vocês entenderem o que precisamos fazer. Quando o povo liberou e libertou aquele povo lá do Egito, vocês lembram muito bem que eles foram tirados do Egito, e esse povo era guiado por uma nuvem, não é isso? E uma coluna de fogo. Deus não pegou Moisés nem algum dos líderes e disse: olha, tem um mapinha aqui que eu fiz, desenhada, e você vai seguir esses passos. Fez isso? Ah não, tinha um GPS, não foi? Tinha lá o Google, não, o Waze, né? Que por sinal o Waze foi criado pelos israelitas, povo de Deus. Talvez eles dissessem: poxa, foi muito difícil, hein? Atravessar aquele deserto, né? Vamos criar esse negócio aqui, porque se acontecer, a gente já sabe, vai ficar mais fácil para nós. Mas eles não tiveram isso. Eles tinham uma nuvem e uma coluna de fogo que o guardava, protegia, não era isso? Mas além de tudo isso, tinha uma função específica: guiar o povo para onde deveria ir. Se ela ficava parada a nuvem bom tempo, o povo tinha que ficar ali. Mas se ela começava a se mover, o povo tinha que fazer o quê? Levantar acampamento e seguir. Era exatamente assim. E o povo foi guiado por Deus dessa maneira. Deus tem interesse em instruir você e a mim, a cada um de nós, na etapa da nossa vida, cada etapa dessa. O problema é que às vezes não queremos ser guiados por Deus. Nessa mesma história, você vai ver pessoas que não queriam ser guiados por Deus, mas como tinha maioria e tinha alguém que estava conectando-se com Deus diretamente, o povo teve esse privilégio de ser guiado por Ele. Ele estava ensinando o povo a ser guiado pela fé. Eu falei que isso foi um exemplo e uma imagem gráfica para você entender que Deus também quer que você seja guiado pela fé. Eles tiveram um exercício para isso, e eu e você não é diferente. Precisamos nos exercitar para que Deus possa nos fazer ser guiado por essa fé. Deus quer que aprendamos a seguir e a confiar na instrução dEle. Por isso tem discipulado, por isso tem casa de paz, por isso você vem à igreja, por isso você está com os irmãos, porque esse é o desejo de Deus. O problema está exatamente aí: as pessoas não confiam. Mas como confiar se não o chamo de pai? Como confiar se eu não tenho intimidade com Ele? Você confia em qualquer pessoa? Não. Eu sempre costumo dizer que foi assim com as minhas filhas, está sendo assim com os meus netos. Quando eles estão em uma situação de perigo, eu digo: pule. Eles pulam. Por que eles fazem isso? Porque ele sabe que eu vou agarrar, que eu vou segurar. Ele já testou isso antes, ele viu que funcionou. Então ele pula. Agora, se por outra pessoa que ele não conhece, ele olha assim, é forte e tudo, né? O super-herói ali, o Hulk, né, Hulk? Hoje de manhã tivemos uma brincadeira, super-homem.
mas não pula, porque não conhece. Certa criança estava no aeroporto, no saguão, e ela acessou a aeronave, e todos observando ela sozinha, e a aeromoça, os comissários o conduziram a uma das cadeiras, e ele sentou-se ali, estava todo confortável, e chamou a atenção de uma certa pessoa dentro da aeronave. Sentou-se do seu lado e ficou ali a observar. Como em todo voo, geralmente tem as suas turbulências, que não é diferente da nossa vida. Está tudo bonitinho, ninguém vê nada, de repente tudo começa a chacoalhar ali dentro, e as aeromoças começam a acalmar as pessoas. O piloto também diz: não é nada não, mas você está vendo que o negócio está aumentando, sabe o caldo quando começa a engrossar? E você está vendo, dá uma olhadinha pela janela e está vendo a asa fazendo assim, ó, que virou pássaro esse negócio, né? Asa dura, mas você vê ela se mexendo, esse negócio não vai aguentar, vai quebrar. E aquela pessoa que estava do lado chamou a atenção a tranquilidade daquela criança. Ela estava vendo a sua revistinha de gibi, botava o seu sonzinho de ouvido, mas todo mundo desesperado, e aquela criança daquele jeito, e o homem não aguentou. Meu filho, o que é que está acontecendo com você? Você não está sabendo o que está acontecendo lá fora? E como estamos desesperados? Por que você... Cadê sua mãe? Você está sozinho? Por que você está desse jeito? Seu estado é esse de calmaria? O menino olhou assim para ele, assim: meu pai é o piloto, eu confio no que ele está fazendo, sempre ele volta para casa. Não tem desespero. Por quê? Porque eu conheço o talento que meu pai tem, sei que ele é responsável, e vamos chegar são e salvos. Eu acho que a pessoa que estava do lado deve ter ficado tranquilizada com a resposta dessa, pois se ele conhece o Pai, eu vou também ser conduzido bem. O problema está, amados, os planos de Deus às vezes não funcionam comigo, com você, porque não confiamos, entregamos os nossos problemas na mão dele, e logo que percebemos que não teve nenhuma atitude ou ação, achamos, né? Porque o negócio já está pronto. Mas aí você quer mudar, diz: não, ele não me ouviu, eu vou fazer do meu jeito. Eu ainda posso, eu ainda tenho, e eu vou agir da minha forma. E aí a bênção atrasa, mas atrasa ou não chega a você porque você se antecipou e não confiou naquele que pode trazer a solução para o seu problema. Eu falei que turbulências vão acontecer na sua vida e na minha. Aliás, não, eu estou dando o exemplo do avião, por isso eu falei, mas Jesus já tinha dito isso. Ele falou o quê? No mundo tereis aflições, mas ele nos anima, não é? Ele nos anima e diz: rapaz, tenha um bom ânimo, porque eu venci o mundo, meu Pai fez tudo certinho, e vocês vão vencer também. Vocês vão vencer. Tenham bom ânimo. Vai tremer o negócio? Vai. Às vezes você vai ficar pensando que, meu Deus, o que é isso aqui? Mas confia, porque Jesus disse que passou pelas mesmas tribulações, turbulências, mas venceu. Se eu sei que Deus é meu Pai, que Deus me ama, que Deus planejou tudo isso de uma forma tão linda para Jesus, e sei que Ele ama Jesus, ou me ama da mesma forma que amou Jesus, por que temer? Então por que eu não me submeto então à vontade dEle? Por que não me submeto à vontade daquele que planejou e disse que já conhece a nossa história? Nosso Deus, Ele navega na eternidade, de uma ponta a outra. Não tem nada que não tenha sido revelado para Ele. Talvez você pense: será que Deus não sabia que Satanás ia rebelar-se? Tanto sabia, que antes de criar todas as coisas, já tinha tudo formatado. Nada fica oculto aos olhos dele.
Nada, absolutamente nada. E eu e você vamos retornar para Ele do jeito que Ele falou. Não vai ser diferente não. Vamos voltar assim. Repita comigo. Meu plano, melhor, perdão, falei meu, mas é seu, dele. Seu plano nunca vai ser melhor que o plano de Deus. Não é o meu, mas é o seu plano. Nunca vai ser melhor do que o plano de Deus. Então, por que eu não confio? Porque eu não abraço esse plano de Deus? Porque eu não coloco o plano de Deus amalgamado ao meu espírito? Jeremias diz que Deus tem projetos para nós, e que os nossos projetos não valem muito. Deus vai lá e muda, altera. É o dele que vale. A última palavra de quem é? É do Senhor. A sabedoria é você alinhar esse projeto com o projeto que está escrito, o projeto que ele já viu, ele já outorgou, ele já assinou embaixo. Precisamos confiar e estar conectado a esse projeto. É o projeto, querido, do diabo, que o homem acredite que seguir os planos de Deus é abrir mão da sua vontade. Afinal de contas, eu tenho um livre-arbítrio, e não queremos nos submeter à vontade de Deus. E esse é o plano do nosso maior inimigo, é botar comichões no seu ouvido, para que você renegue, para que você fuja sempre do plano que já foi proposto. E ele até sabe, porque ele viu como aconteceu tudo certinho, como tinha sido dito há 400 anos atrás. E ele vai tentar de uma forma ou de outra mudar esse cenário para que não aconteça. E vocês que acompanham a Bíblia são fominhas, não é? Já viram como ele tentou alterar a situação, de todas as formas, de todas as maneiras. Aí eu pergunto a você, aconteceu ou não aconteceu da forma que papai disse que ia? Foi exatamente isso. Ele não consegue mudar, ele vai mudar o cenário, e Deus vai pôr outro cenário, de forma que o que ele traçou vai acontecer da forma dele. Se nos entregarmos a Deus, ou entregarmos tudo a Deus, teremos a melhor vida para gozar nesta terra. Já começar a gozar o céu aqui, porque você tem que começar a estagiar esse negócio aqui. Tem que começar aqui. O mundo está se acabando lá fora, mas para você é bênção, é glória, é louvando ao Senhor, porque eles não conhecem o Pai que tem. Nós chamamos de perdidos, não é isso? E vou dar uma dica para vocês. Quem está perdido precisa de ajuda para ser encontrado. E eu e você, que conhecemos o Pai, precisamos avisá-los que tem um banquete, que tem um lugar perfeito, que esse lugar não é o melhor lugar, porque eles estão perdidos. E um dia eu e você era assim, mas encontramos um Pai que nos ama, que nos guia e que quer colocar em ordem a nossa vida. Mas o diabo trabalha incansavelmente para que o homem questione a vontade de Deus. Ele vai bater na sua porta sempre, para você ficar questionando a vontade dele. Quando Deus nos proíbe de fazer alguma coisa, o diabo coloca a nossa mente que Deus vai dizer não, que Deus não nos ama. Tome cuidado com isso, porque ele vai aparecer. E a Bíblia diz que Deus ama você da mesma forma que amou quem? Jesus. Da mesma maneira, da mesma forma. Eu aconselho você a conhecer mais um pouco da vida de Jesus, e já ver lá desde o Gênesis,
Porque quando você lê com cuidado, você vê Jesus passando por ele. Tá bom? A maneira mais segura de lidar com isso, tenha certeza, é pedir ao Espírito Santo. Esse é o nosso Consolador. Esse está conosco todos os dias. Ele conhece você. E detalhe, Ele conhece o Pai também. Já pensaram nisso? Porque às vezes você quer saber a vontade do Pai. Se Ele está em você, Ele conhece a vontade do Pai. E se você se submeter a esse Espírito Santo, vai ser forte. Com certeza que você vai ter essa revelação mais fixada na sua mente. Ele me ama da mesma forma que amou Jesus. Nunca entenderemos o não de Deus, mas o Espírito vai lhe consolar e vai lhe dar orientações, por que não e por que sim. Uma palavra que assusta muita gente no corpo de Cristo é uma palavra pequena, chamada santidade. Ela assusta muita gente. Por que essa palavra assusta, queridos? Eu pergunto a você: ser 100% saudável causa tristeza ou alegria em você? Tristeza? Ser 100% saudável, 100% saudável, é alegria ou tristeza? Alegria, isso mesmo. Eu não estou falando como ser saudável, certo? Mas sim ser saudável. E isso traz uma garantia e uma alegria muito forte em nossa vida. Você imagina alguém falando, não quero ser saudável? Dizendo, eu não quero ser saudável. A palavra saúde, será que assusta alguém aqui? Ou você ouvir alguém dizendo, eu quero ter uma depressão, né? Eu quero ter uma alergia daquela forte. Alguém, você já viu alguém falando isso? Pois é. Não é quem diga isso. Santidade não é diferente disso. Santidade é o quê? Saúde espiritual. Nós, quando falamos em santidade, tem pessoas que se assustam. Se saúde física todo mundo quer, todo mundo almeja, então por que santidade assusta as pessoas? Eu disse que alguém entraria e talvez dissesse, eu não vou entrar porque só tem santos nessa igreja. E talvez alguém disse, meu Deus, e eu, né? Porque tem pessoas que se assustam quando você diz assim, está aqui o homem santo. Não, eu não. Não é assim? Mas eu digo, está aqui o homem saudável. Mas falou em santidade, parece que é algo que nos assusta. E deveria ser algo muito natural para a minha vida e para a sua, porque você busca isso, você almeja isso todo dia. A santidade é a expressão do amor do Pai Celestial. Esse Pai que ama Jesus, essa é a expressão do amor dele, pois Ele quer que sejamos 100% saudáveis espiritualmente. Assim como o Pai que ama o seu filho, estou falando do Pai terreno, e quer ver seu filho sempre sarado, bonito, Ele bota boas alimentações dentro de sua casa. E às vezes não são tão boas assim, mas Ele não deixa faltar nada. E você vê seu filho sempre bem, e ele quer ver o quê? Saúde. Meu filho está comendo, parou de comer, tem alguma coisa errada, né? Aí vai buscar, parou de comer, menino, parou de comer, tem problema sério. Mas enquanto ele está comendo, está tudo bem. Então, esse é o desejo de qualquer pai, ver seu filho saudável, bem, malhadinho. Aí ele paga até a academia, porque ele quer que o menino, né? Esse é o desejo do nosso Pai também. E essa santidade é essa saúde espiritual que Ele deseja. Santidade é saúde espiritual, assim como o pecado é a doença espiritual. Pecado é doença espiritual. Por isso o salário dela é a morte. Assim como o pai, queridos, não deseja que o seu filho passe necessidade, ou tenha essa enfermidade, ou não tenha saúde, o nosso Pai
que nos ama assim como amou Jesus, também não nos quer ver enfermos. Ele quer ver você 100% de saúde espiritual. Deus nos quer livre, amados, da imoralidade sim, da pornografia, da idolatria, da mentira, do desamor. Ele quer nós bem longe disso, porque Ele sabe que isso afeta a minha e a sua santidade. E você já ouviu que santidade, ou falta de santidade, e no lugar dela estiver o pecado, você está o quê? Enfermo. Você não está saudável. O apóstolo Paulo, ele resiste em Efésios capítulo 4, 31, ele diz algo lindo: longe de vós, tudo para você é tudo, não é? Tudo é tudo. Está dentro de uma caixinha, se ele der uma caixinha, você, tudo aqui é seu, é o quê? É tudo que está ali, não é? Pois é, ele está dizendo que tudo, toda amargura, toda cólera, toda ira, toda gritaria e blasfêmia, e bem assim toda malícia, esteja longe de mim e de você. Longe. E algumas delas a Bíblia diz que fuja. Fugir, sabe o que é fugir? Fugir, graficamente, eu acho que fica fácil a gente entender assim. Observe um pássaro. Ele está comendo ou está bebendo água, mas ele está sempre o quê? Atento. Ele não fica desatento em momento nenhum. Na hora que chega um predador, o que ele faz? Na hora, fica tudo lá. Ele bate as asas rapidamente e foge. Fugir é nesse sentido. Não é você ficar assim, legal, beleza. Conhecemos a história de Davi, não é? De tantos outros homens, não é isso? Que ficaram achando que ainda tinha canela para... Não teve. Foi pego. O pecado veio e abordou ele. E algumas delas têm que fugir, como a idolatria, como ele cita aqui a sexualidade, né? A imoralidade sexual. São algumas delas que a gente tem que fugir. A Bíblia ordena que você fuja, não é resistir. Resistir, você resiste a quem? E ele vai fugir, ele que vai fugir. Mas em alguns casos a Bíblia recomenda fuja, e duas delas aqui são essas: fuja da idolatria e desse problema aí. Se toda amargura, amados, for tirado, fica alguma coisa na sua vida? Se for tirado toda amargura, fica alguma coisa? Não. Se for removida toda a ira, fica alguma coisa? Não, é tudo. Se for tirado toda a cólera, fica alguma coisa? Não, porque o apóstolo está dizendo que retire tudo. Deus, da mesma medida de amor que amou a seu Filho Jesus, Deus nos ama e nos quer livre de pecados, porque Ele quer ver eu e você o quê? Saudável. Então, quando lhe chamarem de santo, não fuja desse negócio não. Diga: eu sou santo mesmo, sou separado, certo? Porque alguém está desejando que você seja saudável espiritual. Abra um sorrisão mesmo. Eu sou santo, porque Ele me ama, assim como amou Jesus Cristo. Quando pensamos em pecado, amados, encontramos em Romanos capítulo 3, verso 23, uma definição básica sobre isso. E o apóstolo Paulo define da seguinte forma, dizendo que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. Tudo o que nos destitui do Pai é pecado. Tudo que separa você de seu Pai é o quê? Pecado. Nós começamos a falar que Jesus tinha intimidade, e que uma das maiores revelações de Jesus por parte dos seus discípulos foi dizer que era o seu Pai. Falava isso com o maior prazer. Ele sentia orgulho em dizer isso. Você também tem que ter o mesmo orgulho, porque se Ele nos ama,
no mesmo nível que ele ama Jesus, chame-o de pai. Paizinho. O mundo precisa saber que você tem um pai. Qualquer coisa que a nossa vida não reflita esse padrão de Cristo, nos afasta de Deus. Precisamos aprender a ser formatados em Cristo Jesus. Ele é o nosso padrão para tudo, absolutamente tudo, inclusive no perdoar. Você precisa perdoar como Ele me perdoou ou lhe perdoou. Não é perdoar porque lhe perdoaram. O padrão mudou, o padrão é Cristo. Olhe para Ele, Ele disse que você tem que perdoar assim como você foi perdoado. E tenha certeza que o que eu e você devia na conta de Deus é muito maior, imensamente maior do que o seu vizinho, o seu irmão, o seu pai lhe deve. Eu não estou falando em dinheiro, estou falando de dever perdão. Esse é o padrão. Sempre olhe para Cristo. E aqui eu quero deixar uma palavra para os pais. Se desejamos, amados, ser um pai bem-sucedido, e talvez você não tenha tido um pai que o representou bem, que lhe ensinou bem, mas se essa é a sua meta, porque eu sempre dizia, ainda pequeno minha mãe me falava, e às vezes ela falava mal de meu pai para mim, eu entendia as suas razões, mas eu dizia a mim mesmo, eu não vou ser como meu pai era para mim. Isso não passava na minha mente, e eu queria ser o melhor pai da face dessa terra, e me esforço para isso, me esforço. Erramos às vezes, mas nos esforçamos para isso. Mas se você quiser ser esse pai padrão, olhe para Cristo, deixe Ele forjar a sua vida, porque os seus filhos, os seus netos, e aí eu vou mais um pouco além, a próxima geração precisa conhecer que tem um pai que nos ama. Viu, papai? Ainda há tempo. Se você nunca viu seu filho, se você a maltratou, há perdão sim, e ainda há tempo de muita coisa ainda rolar. E você que ainda não perdoou seu pai, porque eu sei que agora todos têm um pai aqui, o perdoe como Deus lhe perdoou. E eu fiz isso, amei muito, porque agora eu não consigo ver mais nenhum defeito nele. O conheci vivo, me relacionei com ele já com uns 16 anos, mas não consigo ver nenhuma maldade ou algo que ele fez para mim, porque isso é um processo que é o Espírito Santo de Deus que vai promovendo e nos impulsionando para fazer isso, à medida que nós vamos avançando. Então, aprenda a perdoar seu pai, porque também você não sabe o que ele passou também. E por que ele está reproduzindo isso? Eu digo isso que agora fica fácil, porque você tem Cristo, porque você tem um pai, porque você tem alguém que zela por você. E agora você precisa interceder por ele, trazê-lo para Cristo. E se já está no seu meio, glorifica ao Senhor, porque você alcançou aquilo que o Senhor projetou para a sua vida. Amém? Fique em pé, nós vamos orar. Eu quero orar por você.